Shabbat Shalom a todos, para Shavai Aked. Bem-vindos mais uma vez ao Grupo do Likud Brasil, a Parashá da semana. Parashá, na verdade, para Shavai Aked, Parashá Pará. Tem duas Parashot essa semana, dois trechos da Torá. Parashá Shavai Aked, que é o trecho regular da semana, e Parashá Pará, que é uma das preparações já para a festa de Pesach, que está se aproximando, e que quando vai chegando tem algumas leituras especiais que vão se fazendo para mostrar que está chegando. A gente vai falar disso já já. Mas vamos começar com a Parashá Vayakil. A Parashá Vayakil, ela tem uma ligação profunda com a terra de Israel. Basicamente, ela retoma o tema da construção do templo, da construção do tabernáculo, na verdade, que seria o templo na terra de Israel. Ou seja, ela está falando de um lugar físico onde a presença de Deus vai emanar. Da mesma maneira que a terra de Israel, exatamente, a terra de Israel e Jerusalém se tornam palco, digamos assim, do templo depois, é a conexão do espiritual com o material. Aqui na terra de Israel se realiza, é a conexão que a gente tem com um espaço físico único, né? A gente fala que assim, tanto é que tinha uma expressão muito comum que se falava sobre a Am Yisrael quando a Am Yisrael estava na diáspora, na Galut, sem terra de Israel, né? Que dizia que a Am Yisrael era, como se diz, um espírito sem corpo. Por que um espírito sem corpo veio essa frase? Porque o espírito só tinha a parte religiosa, só tinha os mandamentos, só tinha a religião individual da pessoa com Deus na sua relação pessoal, nos seus quatro amot, que é o espaço físico. Amá é uma medida de espaço usada na Torá, como metro, como jardas nos Estados Unidos. Amá é isso, estou falando que tinha sobrado para achar no mundo eram as quatro amot de cada pessoa, ou seja, o espaço físico que a pessoa ocupa no mundo. Essa era a relação, né? Era as mitzvot, os mandamentos individuais que a pessoa fazia com Hashem e acabou. Não tinha uma relação de sociedade, de país, de espaço físico. O espaço físico da sinagoga, que era um mini tabernáculo, que era um mini templo, mas ainda assim não era o Estado de Israel, não era a terra de Israel, não era o local ideal e onde se diz que a Shekinah, a presença de Deus, ia pairar eternamente. Então tem uma conexão da Parashá com o espaço físico, com a presença física, né? E a Parashá não é à toa, ela começa também com o Shabat. E quando se fala do Shabat, o Shabat, inclusive, ela começa dizendo que ela diz que ela tem reforçando a importância do Shabat. Por quê? Porque dizendo que o Shabat estava assim, não se deixava, nem para a construção do templo se deixava de fazer o Shabat. Podiam pensar, para a construção do templo era tão importante, podia passar por cima do Shabat se não precisava fazer Shabat. Não. O Shabat era respeitado com a construção do templo. Se parava para se respeitar o Shabat. E também se aprende da conexão que todas as leis que se aprende do Shabat, do que não é permitido, são os trabalhos que eram realizados na construção do templo. Então o Shabat é a conexão do povo judeu de forma espiritual com Hashem, conexão de tempo. Você tem aqui espaço físico e agora você tem tempo, um tempo destinado a Hashem. Então você tem o espaço físico e você tem o tempo. Ou seja, na verdade, você no final das contas vai entrar naquilo que o Rav fala que a energia espiritual que está na Neshama, na alma de Am Yisrael, do povo de Israel, é a mesma que dá força para a Torá. E ela se divide, a mesma energia que construiu, vamos dizer, entre aspas, a Torá, fez o ser humano, o povo de Israel, e fez a terra de Israel. A terra de Israel, em outras palavras, é como se fosse a alma do ser humano em forma de rochas. A alma do ser judeu, vamos dizer, de Am Yisrael em forma de rochas. É uma conexão profunda, porque você está ligando, né, tempo, a Torá, parte espiritual, a terra, e quem vai realizar a conexão, a ponte. Da mesma maneira, quando eu falei de Shabat e tempo, você está conectando o tempo com o físico, com a espiritualidade, né? Então, isso é muito importante e por isso é fundamental entender a importância fundamental da terra de Israel na Torá. E mais ainda, na Torá fala da doação que as pessoas fizeram do trabalho unido que as pessoas do povo, da união do povo em prol de um bem maior, que era a construção do tabernáculo, ao ponto de Moshe falar uma hora, não precisa, acho que talvez a única na história, não sei outra, Moshe falou, não, chega, já doaram o suficiente, não precisa mais, tá bom, chega, tá ótimo, e o povo parou de doar, e com essa doação foi feita toda a construção do tabernáculo no
deserto, ou seja, mostrou a união do povo, a vontade de doar pela construção de algo espiritual, de um espaço físico para servir a Deus. Da mesma maneira, quando voltamos à terra de Israel na época moderna, também foi através de doações, através de Keren Kayemet Israel, de fundações, fundo comunitário, de todas as organizações que foram arrecadando fundos da participação coletiva de Am Israel, tanto na parte de doação de dinheiro como na parte de doação física, de vir trabalhar um trabalho coletivo. O Estado de Israel é um dos poucos estados, ou um dos poucos países que é uma construção coletiva do seu povo que estava perdido, espalhado em todos os povos e retornou para sua terra, e que eles, de forma absurdamente sem quase ferramentas, sem quase condições, transformaram o deserto no que é hoje, esse paraíso que é hoje a terra de Israel, né? Então isso a Parashá vai aqui. E para complementar a Parashá Pará, o que é Parashá Pará? Ela relata, né, o sacrifício da vaca vermelha. O que era a vaca vermelha? A vaca vermelha era um sacrifício, porque quando vai chegar agora a festa de Pêssach, da Páscoa, que se lembra a saída do Egito, vai se lembrar não, na época que tinha o templo, quando está falando do templo, a conexão com o templo e com a terra de Israel, é que se fazia o sacrifício de Pêssach, o sacrifício pascual, né? Aquele cordeiro, da mesma maneira que o nome saiu do Egito, que sacrificou para poder servir a Hashem, e esse cordeiro é o chamado Korban Pêssach, o sacrifício de Pêssach. E então, para comer ele você tinha que estar puro, você não podia ter nenhuma impureza espiritual para comer. E uma das formas de se purificar depois que teve contato com algum corpo de um morto ou alguma coisa nesse sentido, era com as cinzas da vaca vermelha. Assim está na Torá, é um dos dogmas da Torá, digamos assim, escrito que não tem uma explicação, tem ideias, sugestões, mas não se chega a uma explicação definitiva. Diz que ninguém sabe o motivo absoluto porque é assim, mas é assim a explicação. Procuramos entender, como diz a gente, na Torá não tem dogma total, a gente sempre está procurando entender, procurando estudar, por isso fala, faz, entenda, né, nascer, benishma, mas o da vaca vermelha é um exemplo daquilo que que a inteligência de Hashem, se é que a gente pode dizer, porque Hashem tem inteligência, não é uma inteligência e não ser inteligente, tem inteligência, mas digamos de forma didática, a inteligência de Hashem está muito acima da nossa, então se a gente soubesse tudo, a gente seria Deus e não ele. Correto? Então, a vaca vermelha é um exemplo disso, mas então, tinha essa purificação para a pessoa poder comer o cordeiro pascual, o Korban Pêssach. Então, agora que a gente está chegando em Pêssach, para relembrar isso, a gente lê essa Parashá nessa semana, já com preparação para Pêssach, porque se no tempo supostamente a gente estaria tendo aqueles que tiveram contato com o morto, algum tipo de impureza, precisavam estar purificados para chegar no Pêssach e comer do Korban Pêssach, estariam fazendo isso agora. Então, em lembrança, a gente lê essa Parashá nessa semana. E a conexão, obviamente, é direta, né, do templo com a união do povo de Israel, que o Korban Pêssach também era um Korban nacional, não era individual, não era uma pessoa que levava, era o povo todo, era para o povo todo. Então, quando o povo inteiro está unido, coisas boas acontecem. Quando o povo inteiro está unido, o nosso coração se vê. Quando o povo inteiro está unido, a gente consegue construir coisas que estão além do nosso alcance, como Medinat Israel, como a terra de Israel, como o Estado de Israel. Como dizia Herzl, a famosa frase dele, Im tirtzu ze lo agadá. Se vocês quiserem, isso não vai ser um conto, isso não vai ser um sonho, como não tem gente que traduz de várias maneiras, mas não vai ser um conto, não vai ser uma lenda, né? Então, enfim, aqui estamos e prova que não é uma lenda. Em breve esperemos, aqui pertinho em Jerusalém, né? Está construindo o templo outra vez, está servindo o Korban Pêssach ainda nesse Pêssach, que a gente possa ter só notícias boas, mais uma vez, ver nossos inimigos aniquilados, nosso povo reunido aqui e a presença de Mashiach e a redenção total breve em nossos dias. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, participe, se torne membro, participe do nosso grupo de WhatsApp, se você não participa, para receber notícias, receber vídeos assim e também está recebendo as notícias, os anúncios das lives. Colabore conosco, seja um divulgador de nossas ideias e vem estar com a gente, ser bem informado e saber de tudo na frente. Shabbat Shalom.